seu auxílio emergencial vai receber. Você não paga nada por isso, é de graça. Seu dinheiro está na hora. Depois disso, você vai poder comprar em milhares de estabelecimentos, pagar qualquer tipo de compra. Voltei! Oi, Alessandra, Mazé, Neide, Elisa, voltamos. Deixa eu ver aqui se a nossa amiga enviou solicitação. Deixa eu acenar aqui para vocês. Deixa eu dar um oizinho para vocês. Oi! Deu Tá me certo! ouvindo? Tô te ouvindo! Mas eu tô ao contrário. Não, tá certinho. Eu só não tô te Aê! ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo direitinho? Bem baixinho. Vê se o áudio do seu fone tá É, eu no máximo. aumentei. Aí. Tá no máximo. Tá no Deu? máximo. Mas eu tô conseguindo te ouvir um pouquinho. Tá Qualquer coisa dando, né? grita mais aí pra mim. Ai, que bom! Meninas, bem-vindas! Agora vai! Deixa eu dar uma olhadinha Agora, aqui quem entrou. Isso. A Márcia entrou, a Eli, a Violeta, ela tá dizendo que o áudio tá perfeito das duas. A Alessandra já compartilhou o link aí, para quem quiser compartilhar. A Neide. Bem-vindas, meninas. Vamos começar a nossa live. A Kátia. Obrigada, Kátia, por você ter voltado. Eu quero dizer para vocês, estou muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre identidade e autoestima, né, com a doutora Isabela, é psicoterapeuta. Estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Eu falei para as meninas que eu tenho admiração muito grande por você. Eu falei, eu já sigo a doutora lá no Instagram, já acompanho as postagens e estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Bem-vinda! muito grata. Eu também estou bem feliz de estar aqui com vocês, nesse projeto, né, de transformar mulheres. Eu gosto muito desse tema. Eu acho assim muito importante mesmo ver mulheres querendo transformar mulheres. É lindo, né? Ai, é muito bom. E começa por nós, né? Às vezes a gente fala assim, E ai, eu vou começa por levar a nós. transformação, mas nós aprendemos, né? Muito, muito mesmo. Uhum, isso mesmo. Então, eu sou Isabela, né? Sou psicóloga, é, atendo mulheres, é o meu público específico, eu gosto de atender mulheres, né? Eu já tive experiência com vários tipos de mulheres, inclusive adolescentes em conflito com a lei, trabalho na clínica com mulheres, então é um tema que eu gosto. Eu sou uma mulher que gosta de levantar outras mulheres também, Oba! assim como você, e é uma honra, né? E aí eu posso começar a falar Pode já ficar à do tema? vontade, já estou ansiosa aqui. Depois de tanta demora, né? Começa logo a falar. Vamos falar. Então, né? Quando eu vi identidade, quem sou eu? É algo assim bem forte, né? Assim, quem sou eu? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do que a psicologia entende por quem sou eu, né? Claro que é um tema tão amplo, mas vamos falar aqui um pouquinho, tá bom?
Ótimo. Então, eu entendo, né, assim, essa formação de identidade é como se nós fôssemos, assim, essa folha em branco quando a gente nasce. E como se fosse um livro, né? Nós somos um livro. Conforme nós vamos vivendo, vamos nos relacionando com as pessoas, lá na nossa primeira infância, nós vamos construindo a nossa identidade. Nós vamos construindo quem somos, né? Mas, às vezes, por algum motivo, tá, antes deixa eu falar. Essa folhinha em branco, ela é biológica também, porque nós nascemos, né? Somos seres Ai, que legal. biológicos, e aí depois o meio que vai escrevendo, né? Pode falar, ia perguntar alguma coisa? Não, estou anotando aqui, estou anotando tudo, vou perder nada. Tá bom. Então, nós vamos, né? Conforme nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos nos relacionando e nós vamos formando o nosso próprio eu, a nossa identidade. Eu vou ler aqui uma coisinha que eu acho bem legal para a gente entender um pouquinho. Ó. Tem um autor, Mário Salvador, que eu gosto muito, ele fala bem assim, ó, não somos o resultado dos eventos e acontecimentos que vivemos, e sim das histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos, quem são os outros e o que é a vida a partir do que a vida fez com a gente. Então, Show. nós também, é bonito, né? Isso, né? Lindo, 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 lindo. Então, nós também temos a nossa própria interpretação diante dos eventos que aconteceram conosco, né? E daí a gente forma nossas crenças, como é que eu vejo, me vejo, como vejo o mundo. E aí, a partir dessas crenças, é que a gente vai criando o nosso eu, nossa identidade. Quer perguntar alguma coisa? Já me perguntando aí. Não, essa questão da identidade, o meio também, né, doutora? O meio que a gente vive, né, a Sim, criação, isso também ajuda nessa formação, né, da identidade? sim, com certeza. Como eu falei, nós somos. Eu gosto de usar na clínica, quando eu atendo, que é assim, ó, quando nós nascemos, quem pega na nossa caneta, quem está escrevendo a nossa história, é os nossos pais, né? Os nossos cuidadores, eles que estão ajudando a nós escrever a nossa história. Então, o meio também interfere muito no que somos, no que a gente pensa sobre nós. Aí, como é que nós também interpretamos o que os outros falam para a gente? E daí a gente vai criando as nossas crenças, tanto positivas como Negativa, negativas, verdade. né? As crenças, por exemplo, uma crença, eu vou falar para você, eu sou incapaz, eu sou feia. Às vezes a pessoa está aí na vida, está vivendo, ela quer fazer alguma coisa, ela fala assim, eu vou fazer alguma coisa agora, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer alguma coisa legal. Aí a crença fica lá na cabecinha dela, você é incapaz, você não vai. E muitas vezes a pessoa, por falta de autoconhecimento, acredita nessa crença. Sim, Foi formada por algum motivo, né? na Quer falar maioria alguma das coisa? vezes, na maioria das vezes, né? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, né? Tudo, vai fazer uma Isso, coisa, às vezes vai começar a fazer uma atividade física, um curso, né? Aí assim tá tudo certo, você fala, cara, agora vai. Aí daqui a pouco vem, não, você não merece isso daí, não. Isso aí não é pra você, não. isso, E aí a isso. pessoa vai puxando. Isso. Isso mesmo. E aí, o que que acontece? Vou fazer uma outra analogia aqui. Analogia da árvore. A árvore não tem uma raiz? Sim, Então, muitas vezes, nossa construção forma crenças negativas de eu sou incapaz, eu não dou conta, eu sou insuficiente, está na nossa raiz. Só que a gente não consegue fazer, às vezes, num processo sozinha,
identificar essa crença. A gente só identifica os pensamentos mais conscientes. Por exemplo, Aham. eu a crença às vezes é de eu sou incapaz. A crença raiz da pessoa é de eu sou incapaz. Os pensamentos dela, às vezes quando ela se propõe a fazer alguma coisa, aí vem lá, não, você não vai dar conta, isso daí é muito difícil, isso daí vai ficar complicado, tem gente melhor do que eu, tem pessoas mais bonitas do que eu, e aí a pessoa vai ficando presa na crença dela da Já vai incapacidade. murchando. Doutora, tem uma E aí vai pergunta murchando. aqui no nosso bate-papo aqui, ó. A Elisa está perguntando. Sim, As crenças podem ser negativas e positivas ou somente negativas? as crenças, ainda bem que podem e são positivas e negativas. Ainda Porque bem. às vezes, graças a Deus, né? Às vezes, tem situações, tem pessoas que passam por muitas dificuldades, muitas dores na vida dela. Às vezes você escuta algumas histórias muito doloridas e ali se formaram muitas crenças negativas. Mas eu sempre pergunto: você chegou até aqui, então você foi cuidada, alguém te cuidou quando você era um bebê? Você não podia fazer nada. Alguém cuidou de você. E dali também se formam as crenças positivas. Tanto que se Sim. a gente for parar para se observar, tem na nossa cabeça sempre um pensamento positivo, E o né? Um negativo? pensamento funcional, e aquele disfuncional, aquele que as pessoas falam positivo e negativo, não é? É o anjinho e o diabinho que a gente fala, né? Que fica aqui, né? Isso. É desse jeito. E aí isso vem das nossas próprias crenças, das crenças positivas que nós temos e das crenças negativas. Porque por mais dor que às vezes a gente tem na vida, às vezes algumas coisas ruins que acontecem na infância, mas a gente também tem o positivo. O que a gente tem que fazer é descobrir e desenvolver mais esse músculo, né, do funcional, do pensamento de que eu dou conta, eu posso. Mas às vezes tem gente que faz assim, ó. Você pode para com isso, para de pensar assim, você pode, mas a pessoa não consegue compreender, porque às vezes ela está Verdade. desconectada. E aí você fala para a pessoa, nossa, mas você é tão bonita, você pode tanto, só que a pessoa não consegue ver aquilo. Por isso que às vezes tem mulheres lindas e que não se gostam, que não se acham bonitas, É verdade. Eu né? passei por isso, doutora. Assim, as pessoas que estavam à minha volta sempre falavam: olha, você tem que trabalhar com pessoas, você tem potencial para isso, você é aquilo. E aí eu olhava e falava: gente, de onde que esse povo está tirando isso? Eu Uhum. ficava chocada com aquilo. Eu falava: meu Deus, como assim? Não, não é não. Eu não E conseguia acreditar. E aí, depois que eu fui, né, fazer terapia, fiz terapia, que eu fui conhecendo, aí eu fui fortalecendo esses pontos fortes, né, fui me descobrindo e fui fortalecendo esses pontos fortes, conhecendo os negativos, né, e fortalecendo os isso, fortes. conhece. E aí eu comecei a acreditar em mim. Claro que ainda tem Uhum. coisas que eu ainda estou ali naquele processo, ainda estou relutando, mas assim, hoje eu já consigo acreditar, né, em muitas coisas, olhar e falar, não, eu vou fazer, né, eu vou lá, vai dar certo, mas assim, é muito difícil isso, não é fácil não, viu? Uhum. Realmente, é um processo mesmo, né? É um processo de ressignificação da história. Então, não Sim, é de uma hora para outra, né? E às vezes, a raiz pode estar lá de incapacidade, de não dar conta, mas quando você passa a se conhecer, a fazer um processo, por exemplo, de terapia, de autoconhecimento, e conhecer as suas crenças negativas e as suas crenças positivas, você tem opção de aham, movimentar as crenças. Você não fica só em uma, né? Porque sim, tem gente que fica só igual você antes estava bloqueada, você estava sim, desconectada. Por isso uhum, não via, né? Aí na terapia
você trabalhou o teu músculo de ser mais funcional, de que você pode e é capaz. Sim, e tem uma pessoa perguntando aqui, doutora, se existe diferença entre crenças e bloqueio. Ou Crenças elas, isso, se tem diferença ou elas são a mesma coisa, elas agem da mesma forma. então, tem a ver com a crença, mas também tem a ver com o evento. Às vezes acontecem os eventos na vida da gente que nos bloqueiam, que Aham, transformam também as nossas crenças. Aí a gente tem crença e aí tem os eventos que acontecem na vida da gente. Então, por que que algo te bloqueia? Qual foi o gatilho que despertou dentro de você? sim, aham. Por que que você está bloqueada? Por exemplo, a pessoa não consegue se ver que tem várias capacidades, que ela pode, que a gente pode um monte de coisa, é só a gente se Verdade, dispor, né? verdade, E aí, às vezes, a pessoa não se movimenta porque ela está bloqueada. Bloqueada aonde? Qual foi verdade. o evento, qual foi a situação que bloqueou essa pessoa? Então, no processo de conhecimento, é possível, é, às vezes, né, não posso dizer que é 100%, mas às Sim. vezes num processo terapêutico, a gente pode descobrir foi aonde que começou e fazer um trabalho para ir desensibilizando, né? Uhum. Como ela está falando, desbloqueando para a pessoa ir e fazer as Conseguir, coisas. conseguir avançar isso, né? Conseguir romper E com isso, né? romper. Hoje eu até conversei com uma pessoa a respeito disso, que assim, eu gravo as lives, né? Eu vou lá, consigo gravar um vídeo, mas eu tenho bloqueio de não assistir. Eu não consigo assistir. Por isso que eu estava ansiosa com a Uhum, live de hoje. Eu falei, gente, eu tenho que ir lá, eu tenho que descobrir. Porque assim, eu não consigo assistir depois. Aqui eu gravo uhum. tranquilo, mas depois eu não consigo ir lá e ver o que aconteceu. Então, aí, às vezes isso pode ser alguma coisa grande, pode não ser, mas Uhum. se isso realmente, por exemplo, algo só é ruim quando te incomoda muito, sabe aquele negócio que Sim. incomoda? Aham. Aí incomoda, aí a gente pode buscar, mas por quê? Se você fala tão bem, se você é tão maravilhosa, assim, tá falando e levantando as Obrigada. mulheres, por que que não gosta de se ver? Aí dá pra Não, gente buscar, não me assim. incomoda, é algo que não me incomoda, né? Mas assim, eu acho engraçado, porque eu não consigo. As pessoas gostam de se ver, né? De olhar, e eu não gosto. Eu falo, não, já foi, já Já foi. passou isso daí. Isso, já passou. Aí, assim, doutora, como a gente está falando essa questão da identidade, de que forma a Aham. pessoa pode iniciar esse processo para ela poder se conhecer? Tipo assim, o que que ela pode começar a fazer? Ó, hoje eu não tenho como ir para uma terapia, mas tem algumas ferramentas que eu posso começar, alguns questionamentos, fazer para começar esse processo de autoconhecimento. Primeiro, gente, o conhecimento nos traz um tanto de coisa importante, sabe? A gente buscar conhecimento, isso agrega. Então, buscar conhecimento é uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar isso daí. Mas eu fiz aqui algumas perguntas para a Legal. pessoa começar a se perceber, tá? Esses são os 4 pilares da autoestima. Tem uma 4 perguntinha pilares aqui. da autoestima. Ah, Po- quer que po- eu. pode perguntar, então? Aí depois a gente entra? Ó, estão Sim, perguntando pode aqui, perguntar. ó. A Kátia está perguntando assim: tantas coisas aconteceram que eu não consigo imaginar quando foi que começou os bloqueios. Que ela passou por Uhum. tantas coisas, né? Talvez ela não consegue identificar. Hum. Às vezes é difícil mesmo a gente fazer um link. Por exemplo, às vezes é muito difícil a gente pensar assim, nossa, mas por que que eu procrastino tanto? Procrastinar é ficar lá enrolando, deixando o negócio vai acontecer e a pessoa está procrastinando. Então, às vezes, tem algum evento lá atrás, ou na infância,
que é uma fase muito importante do desenvolvimento Sim. humano, ou na adolescência, que bloqueou a pessoa. E só ela ficar, às vezes, nesse processo sozinha, talvez como são muitas coisas, às vezes é complexo, é difícil. Uhum. Mas eu acho assim que nesse processo, já que são muitas coisas, o melhor seria a terapia com o psicólogo, para poder ela percorrer de novo isso. Onde foi que isso Sim. começou? Né? Ela ir Aham. buscar isso com alguém também, um psicólogo que é formado para isso, para trazer também os insights que às vezes ela não consegue É fazer. verdade. Porque é como se tivesse alguns bloqueios lá atrás. Aí vai bloqueando no cérebro e a pessoa não consegue perceber aonde foi que começou. Isso daí é bem comum, é muito comum as pessoas chegarem na sessão e falarem, eu nem sei por onde começar. Foram tantas coisas doloridas, É isso é normal verdade. acontecer. É como assim, se a gente estivesse no meio daquela tempestade e a gente não consegue enxergar nada que está à frente. E aí o profissional, E, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e você vai estar ali falando e ele vai pegando, né? Opa, uhum, tá aqui, e aí ele vai te mostrando, uhum, olha, isso aqui, né, isso aqui. Eu observo que a terapia, doutora, ela faz o quê? Ela te dá as ferramentas e aí você vai começando sim, esse processo, vai ficar sempre aquele pontinho de interrogação, né? Olha, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, aí depois você fica ali, né? Eu brinco muito que a gente fica remoendo. A isso, terapia faz fica. você ficar Uhum, ali depois e fala, tem sentido isso aqui. Que às vezes a gente acha até uhum, que o problema, não, o problema é meu esposo, o problema é a minha é, família. E aí depois você vai ver que é algo que está dentro de você que precisa ser trabalhado. E aí tudo vai se resolver. Aí você vai ver que não é seu esposo, que não é essa família, era você mesmo. É uma coisa que estava ali dentro. E é isso, muito legal isso. é. Uhum. E às vezes também a pessoa pode ter uma distorção cognitiva, por exemplo, um erro de pensamento da catastrofização. A pessoa aumenta muito além do que é. Então, às vezes, para ela, quando Verdade. ela olha, o problema é tão imenso, ela olha uma Aham. montanha muito grande. Mas quando ela vai olhando de outros olhares, né, sendo questionada, né, porque o processo terapêutico não é um aconselhamento no sentido de faz isso, faz aquilo, Isso. mas é uma construção, né, da pessoa começar a poder se questionar e ver, será que é assim mesmo ou será que eu estou aumentando muito, É né? E também tem verdade. essa outra parte, sabe? É verdade. Agora eu vou deixar você falar, né, doutora? Vamos fazer as perguntinhas. Ah, qual que é a pergunta Não, as que você mesmo? já tinha, que você tinha preparado, mas tem mais pergunta aqui. Aí a gente pode Tá, voltar lá e depois a gente volta com as perguntas aqui do bate-papo. Tem bastante pergunta. tá bom. Então, eu vou falar a respeito dos pilares da autoestima, que também auxilia com que a gente faça assim um processo. Às vezes a pessoa não está podendo ainda buscar terapia, né? Porque às vezes tem que fazer um investimento. Então, eu vou falar algumas perguntas que ela pode fazer para ela mesma, Aham. para ver como que tá. Por exemplo, a autoestima, as pessoas pensam que é assim, a gente se achar linda e maravilhosa e perfeita, né? Assim, aquela lindeza, né? Aquele negócio fora do normal, né? E, e a autoestima, ela tem quatro pilares. Uma é o autoconceito. O que é o Legal. autoconceito? É você fazer a pergunta do que o que eu penso de mim mesmo. O que eu penso a respeito de mim? Às vezes é muito difícil a gente só pensar, porque a gente às vezes tem tantos pensamentos, então a gente pode escrever para nós mesmos, sabe? Tirar do abstrato e colocar no concreto. Aqui é o concreto. Então, o que eu penso a respeito de mim? Aí depois, a autoimagem. Aqui entra a questão mais física, né? Que opinião eu tenho da minha aparência? O que eu penso de mim? Quais, assim, coisas também que eu
tem positivas, né? Porque às vezes a pessoa se olha, ela só vê coisas ruins, né? Mas Verdade. também quais são os atributos que ela pode também trabalhar, né? Também. Então, às vezes tem algumas coisas que podem ser trabalhadas, às vezes tem um processo mesmo de aceitação, né? Às vezes a pessoa não está feliz com o corpo que ela tem, mas é o corpo que ela tem. Então, precisa, assim, fazer uma conexão com esse corpo que te carrega Sim. para lá e para cá, te faz você fazer tantas coisas. Então, olhar isso daí, que opinião eu tenho da minha aparência? O que que eu estou fazendo com o meu corpinho, o meu corpo amado, né? O auto-reforço. Em que medida eu me premio ou me gratifico? Quanto tempo da minha vida eu me gratifico, eu me premio por algo que eu fiz? Porque às vezes a pessoa só fica no negativo. Ah, eu não dou Verdade. conta. Ah, eu sou imprestável, ou eu tenho tanta dificuldade, mas você também tem coisas positivas. Então, quanto você também se gratifica quando você faz uma coisa legal, né? Às vezes você fala uma palavra legal para uma pessoa, às vezes você dá um sorriso. Então, se gratificar também pelas coisas boas que você tem. Isso é muito Legal. importante. E é um dos pilares da autoestima. A outra é a autoeficácia. Quanta confiança eu tenho em mim mesmo. Essa eu acho que é um pilar que a gente tem que trabalhar. Assim, Verdade. acho que muitas pessoas precisam trabalhar, né? Eu, inclusive, preciso muito trabalhar autoeficácia. Eu venho trabalhando. Então, quanta confiança eu tenho em mim, quantas coisas eu já fiz nessa vida, quantas Sim, coisas que deu certo também, né? O que eu posso fazer para confiar também mais em mim? Quais as coisas que eu posso fazer para confiar em mim? Sabe, fazer pequenas metas. Às vezes a pessoa já quer fazer uma meta muito grande, né? Aí é fica sem verdade. confiança. Às vezes a pessoa tem que fazer bem assim, igual o Império Romano, dividir para conquistar. Não se conquista o império de uma vez, né? Mas é verdade. Então E tem é que assim, às fazer. vezes faz uma traça, né, algo tão grande e aí não acontece, né? Já coloca aquela, né, algo enorme ali na frente, aí isso não acontece, aí vem a frustração. Aí, Aí ah, vem a não vou culpa. mais, não vou mais fazer, porque aquela vez eu planejei isso e não deu certo. E quando você começa das coisas menores, e aí você vai se fortalecendo. Isso é tão impressionante. Eu trabalhei muito isso na minha vida. Eu tenho trabalhado assim de me alegrar com as pequenas conquistas. E aí, quando você vê, você já está na maior e também está alegre do mesmo jeito como você estava com a pequena. O meu esposo, É ele exatamente brinca, doutora, isso. que ele fala assim, que eu sou do oba, né? Ele fala assim, nossa, tudo você faz um oba. Mas assim, é porque eu Aham. sei que algumas coisas são difíceis e quando eu consigo romper isso, para mim é uma festa. Então, assim, eu faço uma coisa Isso, simples, aí eu grito, aí eu falo, consegui! isso. E para Isso, mim é mas às vezes é uma coisa maravilhoso. simples. É uma coisa simples que antes você não faria, né? E aí tem que se Exatamente, gratificar, né? Tem que se gratificar. exatamente. Uma outra coisa que eu sempre também eu gosto de pensar, que às vezes a vida é igual um joguinho, sabe aquele joguinho que a gente joga o dado para cima? Uma hora você volta 2 casas, uma hora você anda 10 casas, uma hora você Verdade. fica parado. Então, é saber que às vezes as coisas também a gente planeja as coisas e não sai exatamente do jeito que a gente pensou, mas a gente precisa persistir, confiar em si mesmo. O que que eu posso melhorar nisso para eu seguir daqui? O que que eu posso fazer? Isso, esses Fazer o são os quê? 4 pilares da autoestima. Fazer o questionamento, né? Eu achei muito interessante esses pilares, porque assim, eu também achava que a autoestima também tinha muito a ver com essa questão do eu cheguei. E aí, Do assim, batom vermelho, do cabelão, né? eu achava que era muito isso. E muitas vezes acontece da mulher realmente estar linda por fora e ter uma baixa autoestima.
É verdade. Né? A pessoa Uhum, se sentir insegura, a pessoa ela não se conhecer, né? E outra coisa assim que você falou que eu achei muito interessante, e eu passei por isso, eu gosto de compartilhar as coisas que eu passei, né? As minhas vivências, uhum, que é a questão da aceitação do corpo. Porque assim, a minha família tem um biotipo magro, né? E, assim, eu sou magra, e assim, eu demorei uhum, muito tempo em me aceitar. Eu não me aceitava. Eu falava, uhum. não, eu tenho que engordar, eu quero engordar. Eu não conseguia nem ir na academia, porque eu chegava lá, via aquelas mulheres lindas e maravilhosas na academia, e aí eu me sentia dessa finurinha, e aí não queria fazer as atividades e Uhum, vir embora. E eu aprendi a me uhum, amar e a me aceitar dessa forma. E eu vi que as coisas começaram a uhum, melhorar. Hoje eu já não me importo. Se uhum. eu quiser usar uma roupa, outra coisa, eu falo, gente, eu sou assim. Né? Então, assim, não É, tem como isso mudar. mesmo. E isso deixa a gente em paz, isso traz paz. Tem a ver isso, doutora? A gente Isso, sente paz. tem, tem tudo a ver, porque você começa a se aceitar, né? E buscar, por exemplo, tá? Eu buscar coisas possíveis, não as impossíveis, Sim, né? Então, assim, o que que eu exatamente. posso fazer, né? Também de possível dentro do meu biotipo, né? De mim mesmo. E aí você começa a se descobrir também, né? E aí você para de se cobrar, porque olha, imagine, pense em alguém que fica te cobrando o tempo inteiro. Agora tu pensa a tua cabeça que está com você o tempo inteiro te cobrando. Tu tem que ser linda, tu tem que ter um peito bonito, tem que ter uma bunda bonita, tem que ser. Então, quando você faz esse processo de aceitação, né, e aceita isso, fica mais em paz. Você com Sim. certeza sente mais paz mesmo. Estou vendo aqui a Faz pergunta muito das sentido. meninas, né? Elas estão falando a questão da palavra, né? Eu acredito muito que essa questão de declarar, né? Também de você ter essas afirmações ajuda muito. De que Uhum, forma, doutora, assim, uhum. isso contribui? Assim, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Ah, então, por exemplo, né, nessas crenças assim de quem sou eu, né, Aham. quem sou eu? Quem sou eu? Nós somos um conjunto de crenças. Então, por exemplo, na questão, eu vou falar na questão alimentar, que também é um tema que eu gosto bastante, tá bom? Legal. Da questão do comportamento alimentar. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, deixa eu ver, a pessoa eu vou comer vou comer de tudo. Não, acho que não vai dar certo esse daqui, porque eu não estou conseguindo elaborar bem direitinho. Mas, por exemplo, eu não vou voltar para a autoestima. A pessoa tem aquele pensamento, aquele pensamento que às vezes sai pela boca, né? Ela pensa e sai. Eu, Eu não consigo fazer nada. Olha, o nada. Nada? Como assim? Então, assim, eu não consigo fazer ainda. A terapia cognitiva comportamental, ela traz essa questão, né? O nada, o sempre. Eu sempre faço coisa errada. Sempre? Não, você também faz coisa certa. Então, assim, eu fiz errado aquela situação, mas eu vou procurar fazer melhor da outra vez. Eu errei agora, mas eu vou procurar, por exemplo, eu faço tudo errado, tudo também, tá vendo? Tudo. Não sim. é tudo, você não faz tudo errado. Então, assim, eu fiz isso errado agora, o que que eu posso fazer daqui a pouco para melhorar? Então, você fazer também, a pessoa fazer, a gente fazer, né? A Uhum. modificação desse tudo, desse nada e desse sempre, e começar a mudar a maneira que a gente verbaliza as coisas, é uma coisa assim que você pode ver quando você fala assim, eu não faço nada direito. E quando você fala assim, eu ainda não fiz direito, tá vendo que soa mais leve? Tem um peso diferente, né? Isso. É totalmente Tem diferente. mais... Doutora, eu queria que você falasse assim, Hum, aqui a gente tem várias mulheres, né? A live também vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Eu queria assim que a senhora falasse
de que forma, nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, as mulheres poderiam se cuidar, tipo assim, olha, vamos evitar tal coisa, vamos fazer isso, para que a autoestima, né, não vá lá no chão, para que você consiga manter a sua autoestima, consiga manter uma saúde mental. Né? Assim, qual é a dica que a senhora deixa para as mulheres nesse momento? Porque a gente sabe que isso está mexendo muito com as emoções. Está gerando aquele conflito Uhum, de identidade, quem sou eu, onde estou, o que está acontecendo. Então, de que forma que a gente pode, sim. né, auxiliar aí? Então, olha, realmente é um momento muito difícil de mudança, né? De tantas coisas que ninguém foi avisado. Ei, Verdade. tal dia vai começar uma pandemia, vocês se preparem. Foi assim, uma avalanche, né? Então, as pessoas, todas nós, mulheres, eu sou mãe de dois filhos, né? Sou esposa também. Então, assim, é se tranquilizar também e compreender que está tudo muito mudado, né? Então, Aham, acho que paciência no sentido que as coisas estão mudando, que de repente a gente precisou ficar trancada, é uma boa coisa nesse momento, sabe? Assim, saber que realmente está difícil para muitas pessoas e ficar reclamando ou às vezes querendo discutir relações nesse momento de pandemia, de que os ânimos estão, né? uhum, Não é legal. Então, assim, buscar, claro que não é ficar submisso, ficar aguentando as coisas, mas é assim, procurar se flexibilizar, sabe? Um dos aham, pilares da resiliência é a flexibilização diante do ambiente. Hoje a verdade. gente tem que usar máscara, tem que passar álcool na mão, tem que lavar a sacolinha lá do mercado, né? Então, né, não dá uma raiva às vezes disso daí, não é? Então, a gente pode fazer o quê? Se flexibilizar o ambiente, ser flexível também, não ficar reclamando tanto. Porque se a gente fica reclamando, aí isso causa emoções ruins, pensamentos ruins. Então, assim, buscar a flexibilização, ser igual ao bambu, sabe? O bambu, Aham, que ele enverga, mas não quebra, fica flexibilizando. é É mais ou verdade. menos isso, assim, que eu acho. Mas existem tantas outras coisas também que vocês também podem buscar, podem pensar mais. Mas eu acho, assim, que a paciência e a flexibilização é uma boa coisa que a gente pode desenvolver agora, nesse momento. É verdade. E assim, a maioria das mulheres às vezes reclama, né? Ah, e o meu esposo, né, tá em casa e não faz nada. E aí começa aquela confusão dentro de casa. Um dia eu ouvi uma esposa falar assim: ai, meu marido tá reclamando o tempo todo, né? Meu marido tá reclamando, reclamando, reclamando. E aí eu falei: e você? Ah, mas eu também reclamo. Então você tá vendo como é ruim? É ruim. E às vezes a gente faz Isso, tanto algo com a pessoa, né? A gente não é flexível, não procura ter essa paciência, e quando nós escolhemos isso, a gente não gosta. É exatamente. ruim, é bem ruim. E assim, é muito importante mesmo essa questão de respirar fundo, manter a calma. Eu tenho pensado muito assim, mentalizado, na verdade, isso vai passar. Calma, que Uhum, isso vai passar. E isso tornou uhum, as coisas um pouco mais leve, porque é muito difícil mesmo. Se você for olhar no contexto, tudo que está acontecendo, aí você fica doido. Você começa a é entrar em verdade, é conflito. Então, verdade. assim, não, vai passar. E não ouvir coisas negativas, acho que ajuda também, né, doutora? Assim, a questão de noticiário, né? De, quantas pessoas morreram, isso está acontecendo, né? De ruim, mas tenta focar as coisas boas, a transformação que nós estamos tendo em meio à pandemia. Isso, olhar o necessário, né? Nos manter Exato. informado é importante, mas dentro de um limite, né? Aquela necessidade rapidinho e depois viver outras coisas, viver a sua vida. Tem uma técnica que eu acho bem legal, ela chama paciência, posso falar? Pode, claro. Chego lá.
É assim, ó, a Judith Beck, que é uma das autoras importantíssimas dentro da psicologia, ela fez uma técnica chamada paciência. O filho dela passou por uma dificuldade muito grande, precisou mudar a alimentação dele, e ela via ele naquele sofrimento, então ela criou essa técnica a partir daí. Ela é muito simples, sabe? Mas Aham, a gente pode fazer ela também. É legal. assim, quando vir a situação que é tão difícil, às vezes, aquela coisa assim que é estressante, você fala para você mesmo, paciência. Não é o que eu queria, mas é o que está acontecendo agora. Então, paciência. Paciência. Porque tem coisas que a gente não consegue mudar no momento, é fora do nosso controle. Então, usar assim, não gostaria que fosse assim, Sim. mas está sendo assim. Então, paciência. Então, utilizar também essa técnica nesse momento difícil é bom também. Uma técnica que ela fala nos livros dela e vê benefício nas pessoas que utilizam. Eu também utilizo, eu acho bem legal para mim também. É porque a gente não tem o controle de tudo, né? E isso mostra essa técnica da paciência que nós não temos o controle, mas que as coisas vão se ajeitar. Então, paciência. Isso, paciência, que as coisas a gente faz a nossa parte, né? Continua a fazer a nossa parte, né? Porque as Verdade. coisas a gente precisa se movimentar, mas paciência, né? Paciência, que não é do jeito que eu quero, não tá legal do jeito que tá, mas paciência, né? Nesse momento de pandemia. E aí a gente coloca essa técnica no lugar, em cada lugar, porque às vezes tem algumas coisas na vida que a gente precisa movimentar, né? E às vezes, Legal. sabe, paciência, às vezes também tem um limite. Então, tudo a gente tem que colocar dentro de um contexto, tá bom? Legal. Aí eu queria, doutora, assim, que você deixasse uma mensagem para a gente, para as mulheres. Tem tantas mulheres lindas aqui assistindo a live, né? Nós estamos Lindo. encerrando, mas assim, para que elas lembrassem desse momento e guardassem isso no seu coração, né? Que elas pudessem ficar com isso guardadinho ali, sobre esse tema que é tão importante, tão interessante. Então, gente, eu não sei se assim, é uma frase feita, mas não fiquem, sabe, sofrendo muito, porque às vezes tem gente que fica sofrendo tanto por alguma coisa e fica doendo. Eu falo assim, não dói tanto não. Pode buscar alternativas na vida para não doer tanto. Então, assim, se tem algo muito que está te incomodando muito, que está doendo em você, sabe aquela feridinha assim que está ali doendo? Então, assim, busca alternativas para melhorar, para ser feliz, tá? Porque eu acredito que sempre nós temos a oportunidade aí de buscar coisas boas. A gente está livre para buscar coisas boas, para não sofrer tanto. O sofrimento é inerente ao ser humano. Nós vamos sofrer, Verdade. é normal, né? Mas, assim, tem coisas que ficam doendo por muito tempo. Então, resolve isso daí e pare de sofrer tanto. É É isso que verdade. eu Ó, as posso minhas estão falando dizer. aqui, já vai acabar. Poxa, gratidão por compartilhar o seu conhecimento e o tempo, né? Aí falar, ó, o tempo passou rápido. Olha, fortalecendo o que você falou, ó, não leve tudo tão a sério. Meu lema. Isso, legal. Muito boa essa daí, Quando eu verdade. estou aqui, já ligaram os 220, aí eu, calma, não vamos levar tudo muito a sério, Isso, respira fundo e agora eu vou usar paciência. isso. Doutora, muito Então, tá. obrigada mesmo pela sua participação, muita gratidão por você estar aqui com a gente. Amei a live, amei mesmo.
Eu sempre Que aprendo bom. muito, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, e quando tem essas lives eu já fico ali curiosa, querendo saber o que vai acontecer. Quero agradecer também as meninas que estiveram aqui conosco, né, que tiveram Isso. paciência. Nós atrasamos um pouquinho, mas estamos terminando no horário, então eu quero agradecer vocês. Lembre-se que dentro de vocês há um poder transformador, e quando você é transformada, você transforma vidas. E o projeto Mulheres que Transformam está aqui para te ajudar nesse processo de transformação. E nós temos parceiras maravilhosas, assim como a doutora Isabela, nós temos várias parceiras que estão aqui para te auxiliar. Você não está sozinha, então não desista que nós estamos aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite. Amanhã nós vamos falar sobre Lá Saudável com a doutora Railda, lá de Minas Gerais. E eu vou esperar vocês aqui na live, tá bom, gente? Beijo, obrigada, doutora. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Tchau, queridas. Um beijo. Beijo.